nós estamos trazendo aqui para você, cara, uma oportunidade, tá? Essa é uma oportunidade. Qual que é a oportunidade que a gente vai trazer na live de hoje? A gente vai destrinchar essa oportunidade, que é como empreender na zona rural e faturar mais de 15 mil reais por mês. A grande questão, o que a gente tem a dizer, a grande questão é que existe uma profissão, que é uma profissão altamente promissora na zona rural, uma profissão que está surgindo. Na verdade, é uma profissão que já surgiu. É uma profissão que tem alta demanda, uma profissão muito promissora na zona rural. Tem muita demanda e, principalmente, tem pouco profissional no mercado. Pouquíssimos profissionais no mercado. E essa profissão é o cara que ele trabalha com a documentação do imóvel rural. Ele trabalha com os documentos dos imóveis rurais. Tá? É o cara que resolve o problema de regularização fundiária dos imóveis rurais. É o cara que lida com CCIR. É o cara que lida com ITR. É o cara ali que lida com K. É o cara que lida ali com um ato declaratório ambiental. É o cara ali que discute, que entende como é que às vezes vai funcionar o processo de um uso capião. É o cara que lida, que resolve como é que vai ser o processo para georreferenciar aquela propriedade rural. É o cara que resolve toda a papelada do imóvel rural e é o cara que faz a gestão do território do imóvel rural. Esse cara que faz a gestão do território rural, ele é o gestor territorial rural. Ele é o gestor territorial rural. E a grande questão é que nós não temos gestores territoriais rurais no Brasil formados para suprir essa demanda. Não existe profissional técnico, não existe profissional, não existe empreendedor, a palavra é essa, não existe empreendedor nessa área para suprir a grande demanda de problemas que nós temos em relação aos imóveis rurais no Brasil hoje. Tá? E a grande sacada é que a gente conseguiu analisar um passo a passo, a gente conseguiu desenvolver uma receita de bolo, uma metodologia, para não só a pessoa ser o gestor territorial rural, mas seguir um passo a passo, seguir uma metodologia, e que a gente conseguiu observar que essa metodologia, se ela for feita, padronizada, da maneira que é mencionada nesse mesmo método, a gente começou a observar que algumas pessoas começavam a tender a faturar mais de 15 mil reais por mês, se posicionando, empreendendo nessa profissão, que é o gestor territorial rural, e seguindo esse método. Quando a pessoa se posiciona como um gestor territorial rural e a pessoa segue um método, uma metodologia de enxergar esse mercado, essa pessoa tende a faturar mais de 15 mil reais por mês. Tá? E o nome dessa metodologia se chama Combo Rural. Beleza? Então, essa é a oportunidade que a gente vai trazer hoje para você. Então, basicamente, como é que empreende, como é que eu posso empreender na zona rural e faturar mais de 15 mil reais por mês? Eu preciso entender que existe uma profissão, que é o gestor territorial rural, e eu preciso seguir o passo a passo para eu ser um gestor territorial rural de sucesso, tá? E eu consigo alcançar essa meta aí. Eu vou tender a alcançar essa meta de faturar mais de 15 mil reais por mês. E aí, para você ser o gestor do imóvel rural, né, você tem que ter alguns conceitos. Você vai trabalhar ali com a regularização de imóveis rurais, né? Uhum. E a verdade é que existem 9 milhões de imóveis rurais no Brasil e que grande parte deles estão irregulares. Muitos são posse, muitos não têm aquela matrícula registrada no cartório de registro de imóveis, e não é só isso, né? E aí não é só a matrícula, não é só ter aquele documento no cartório. Um imóvel regular hoje vai além disso, vai além de ter a matrícula, vai além de ter o georreferenciamento, a planta, memorial descritivo, né, do imóvel, mas precisa da matrícula, precisa do georreferenciamento, precisa do cadastro ambiental rural, precisa do ITR, do Imposto Territorial Rural, né, que é junto à própria Receita Federal, precisa do próprio CCIR, que é o próprio cadastro, é o CPF do imóvel rural junto ao INCRA. Então, o gestor do imóvel rural entende desses cadastros, não apenas de um só, né, não apenas de um só desses, e sabem como eles funcionam, como eles se conectam
e qual o fluxograma para que ele chegue no final ali e aquele cliente tenha o seu imóvel rural regular. O que grande parte desses 9 milhões de imóveis rurais precisam desse tipo de profissional. E o que nós temos hoje, Murilo, aí surge a dúvida, sim, mas tem 9 milhões de imóveis rurais, eu entendi que precisa fazer isso, mas onde é que está os próprios profissionais que já trabalham com isso? Temos muitos profissionais, né, que trabalham com algum cadastro específico. Temos os advogados que trabalham ali com ações de uso capião, de regularização da própria compra e venda, para que aquela área tenha aquele domínio, né, daquele cliente. Tem os profissionais que são aí os profissionais técnicos, especialistas em fazer o referenciamento de imóveis rurais, a certificação de imóveis rurais, a planta, né, memorial para ir lá, né, tudo com uma responsabilidade técnica. Temos profissionais que fazem ali o cadastro ambiental rural, muitos não têm nenhuma especialidade técnica, mas eles fazem, né? E são profissionais que fazem apenas o CAR, muitas vezes, né? Faz apenas o cadastro ambiental rural, porque abriu essa possibilidade para qualquer pessoa poder fazer. Temos profissionais que fazem o ITR, que declaram aquele ITR, não, alguns deles são contadores, e temos profissionais que fazem o CCIR. Né? Só que aquele proprietário de imóvel rural, aí você já pensa, puxa, é muita coisa, né? E eu vou ter que procurar 5 profissionais para regularizar o meu imóvel? É isso mesmo que acontece, pessoal. O proprietário de imóvel rural, ele procura ali diversos profissionais para regularizar o seu imóvel. Muitas vezes ele nem consegue, né? Porque é meio difícil ali falar com todo mundo, pagar para todo mundo, tentar entender, né? Porque cada profissional entende do seu cadastro. E aquele proprietário rural fica perdido, muitas vezes não regulariza aquele imóvel por não entender essa sopa de letrinhas, né? De tantos cadastros, tanta coisa que ele tem que fazer. E onde tem problema, né? Tem oportunidade, né? Então, a oportunidade você já deve ter visto, né? Porque nós temos profissionais que fazem um cadastro só, mas temos poucos profissionais que entendem, quase nenhum que entendem da regulação completa. É como se eu fosse comprar um carro, e eu compro o carro na concessionária, né? Mas no caso trazendo esse exemplo, essa metáfora para o imóvel rural, você vai ali comprar um carro e naquela concessionária só vai ter o motor. Aí você vai comprar a porta em uma outra loja, vai comprar o volante em outra loja, a janela em outra loja. Então, você vai procurar em cada loja ali para montar seu carro. Né? Imagine aí se você tivesse esse trabalho. Imagine aí se indo lá em cada um, orçando e comprando para depois você montar tudo. Será que ia dar certo? Depois você ia montar o carro? Eu acho que não, né? Então é um pouco desse sofrimento que o proprietário de imóvel rural sente, de ir em cada um ali, cada um fazer uma parte, e ele tentar montar tudo no final e ter o seu imóvel regular. E aí essa é a oportunidade que está. Você sendo o gestor do imóvel rural, você vai entender como funciona todos esses cadastros e aproveitar essa oportunidade, porque os proprietários rurais, eles estão te procurando, né? Eles procuram esses profissionais. E digo mais, desses 9 milhões de imóveis rurais, desses 9 milhões de proprietários de imóveis rurais, muitos deles nem sabem que estão irregulares, né? Então, se você tiver uma estratégia para resolver aquele problema e uma estratégia de marketing para você saber trabalhar com essa demanda de clientes, aí sim você tem um mercado enorme de proprietários, de clientes, e com certeza você vai conseguir aí o faturamento de acima de R$ 15 mil por mês com a regulação fundiária de imóveis rurais.